Graça e paz para todos. Vou estar trazendo uma mensagem agora falando sobre o seguinte tema: um coração humilde e um coração soberbo. Vamos estar falando sobre essa diferença aí desses dois tipos de corações. Eu vou estar trazendo dois personagens da Bíblia para trazer esse paralelo, essa diferença de um para outro, que é o rei Davi e o rei Saul. Então vamos lá. Eu vou estar trazendo alguns apontamentos sobre os erros da vida deles, né? Na verdade, o Davi eu vou estar trazendo só um erro, né? Que é o mais famoso, que é o pecado com ele com Batseba. E Saul eu vou estar trazendo alguns erros. E não vou estar lendo todos os apontamentos que eu vou trazer aqui, né? Vou apontar aqui aonde estão as referências bíblicas. Eu vou ler alguns, não vou ler todos, porque senão fica muito extenso. E essa vai ser uma breve mensagem, senão fica muito longa. E vou estar mostrando também a visão que nós temos em relação a esses dois personagens, como nós conseguimos, né, analisar a vida deles e a gente conseguir compreender um pouco a visão de Deus, que Deus não vê conforme nós vemos, né? Não vê conforme essa aparência humana. Deus vê o interior. De manhã, Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe esta informação: Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra, e depois partiu para longe e desceu a Gilgal. Então aqui a gente já vê uma coisa que muitas vezes passa despercebido, poucas pessoas eu vejo falar, né? Eu ouço falar sobre esse pequeno versículo, mas que é muito importante, demonstra muito a personalidade, o caráter, a forma, o coração de Saul, como que ele era arrogante, prepotente, orgulhoso. Para você ver, ele tinha pouco mais ali de um ano, mais ou menos, como rei, e na sua segunda guerra importante, ele acabou de vencer lá os amalequitas, que eu vou estar lendo aqui esse versículo todinho falando sobre essa vitória em cima dos amalequitas. E ele já constrói um monumento para si. Algumas traduções diz constrói um busto, né? Busto, eles sabem que é uma estátua que é daqui, né, do peito para cima. Ou também algumas traduções dizem que é uma coluna. E essa aqui diz um monumento. Independente da tradução mais adequada, todos deixam claro que ele construiu algo para si, né? Para sua própria honra, sua própria glória. Então já demonstra muito quem ele é, de fato, a sua essência. E em 1 Samuel 28, no versículo 7, vou estar lendo rapidamente. 1 Samuel 28, versículo 7, diz assim: Saul, ele consulta o necromante, diz assim, ó: desesperado, Saul ordenou aos seus serviçais: procurai uma mulher que seja médium, a fim de que eu lhe fale a minha aflição e a consulte. E prontamente os servos lhe informaram: há uma necromante em Endor. Então a gente consegue ver aqui que Saul já cometeu mais um pecado, né? Mais um pecado. O principal ainda não falei, que eu vou ler daqui a pouco, que é bem extenso, eu vou deixar ler para depois, mas já falei mais um momento. Ele é arrogante, consultou um necromante, que era pecado. E agora em 1 Samuel 13, do 8 ao 10, 1 Samuel 13, do 8 ao 10, vai estar falando sobre o holocausto, que não lhe era permitido. Só quem poderia fazer o holocausto era Samuel, era sacerdote. Então ele não podia fazer isso. Do versículo 8 ao 10 diz assim: então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou: trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Então, aí no 10 diz: assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Eu não vou ler o restante, vai ficar muito extenso, vocês já estão sabendo já do que se trata. Falar com ele de forma severa, vai advertir ele de forma severa, e porque não era a função dele. Então ele estava cometendo um pecado gravíssimo, gravíssimo. Então a gente vê aqui que tem pecado de soberba, de arrogância, de prepotência, desobediência, e o principal deles, a gente vai estar lendo agora. Aqui é em 1 Samuel, capítulo 15, versículo do 1 ao 30. Vamos lá.
Talvez eu não vou ler de 1 ao 30 não, vou ler um pouco picado, que senão vai ficar muito longo. Vamos lá, vou vir do 1 ao 3 primeiro. Samuel exortou a Saul, dizendo: foi a mim que o Senhor enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta as palavras do Eterno. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Vai, pois, agora e investe contra Amaleque. Condenam ao anátema, ou seja, ao maldito. Condenam ao anátema, consagrando ao Senhor para a destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Não tenhas piedade dele e de seu povo. Mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Aí esse fui até o 3, né? Agora eu vou pular para o 9. Todavia Saul e seu exército pouparam a vida de Agag e tudo o que havia de melhor nos despojos de guerra, do gado miúdo ao graúdo, os animais gordos e as ovelhas, enfim, tudo o que havia de bom. Não quiseram incluí-lo no anátema, ou seja, no maldito. Mas tudo o que era vil e desprezível o destinaram à destruição completa. Resumindo, ele salvou tudo que era bom, né? Saul é condenado, tem um título: Saul é condenado pelo Senhor. Mas vamos lá, versículo 10. A palavra de Yahvé veio a Samuel nesses termos: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. Só um pequeno detalhe aqui rapidamente, quando ele fala que arrependo-me de haver promovido Saul à realeza. Deus falando para Samuel. Irmão, só para deixar claro, às vezes a pessoa ouve aqui: mas arrependo-me. Mas a gente vai ver um pouquinho mais lá atrás que no próprio livro de Samuel vai estar dizendo que Deus não se arrepende. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então como que pode? A Bíblia está tendo contradições? Não, irmãos, a Bíblia é infalível. O que é falível são os tradutores. Então, a tradução ideal aqui, o mais correto, no original, no hebraico, essa palavra, trazendo para a nossa forma de falar, né? Seria, esse arrependimento, na verdade, seria Nahan ou Nashan. Posso não estar falando a pronúncia mais correta, mas é por aí. Nahan ou Nashan, que significa, na verdade, consolar ou compadecer, sentir pesar. Então, quando estava falando aqui, não estava falando que Deus se arrependeu. Porque não tem como Deus se arrepender, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, tudo que Ele vai fazer, Ele já sabe qual é o resultado, já sabe o que vai dar. Não tem nada que foge do seu controle. Então, não tem como Ele se arrepender. A gente que se arrepende porque a gente não sabe o que vai fazer. A gente toma as decisões, mas não sabe quais serão as consequências. Então, Deus sabe, então não tem como Ele se arrepender. Ele pode saber qual é a conclusão que vai dar e Ele vai fazer, porque Ele quer fazer, mesmo ele sabendo que vai ser algo que vai entristecer. Então aqui é pesar, seria o mais próximo aqui, seria pesar, entristecer, compadecer, como se ele tivesse feito assim: eu já sei, mas fico triste com a atitude dele. Entende? É nesse sentido. Então não tem essa questão de Deus se arrepender não, tá? Só para deixar claro isso. Aí no versículo 12 em diante continua: de manhã Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe esta informação: Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento, que eu já falei, né, em sua própria honra, e depois partiu para longe e desceu a Gilgal. Assim que Samuel o encontrou, Saul o saudou, dizendo: bendito sejas tu do Senhor, executei a ordem do Senhor. Meu Deus, muito cara de pau, né? Mas vamos lá. Contudo, Samuel lhe indagou: e que são esses balidos de ovelhas e que chegam aos meus ouvidos, e esses mugidos de bois que escuto tão bem? Ao que replicou Saul: os guerreiros os trouxeram de Amaleque. Eles preservaram o melhor dos animais, grandes e dos pequenos, a fim de oferecê-los em sacrifício ao Senhor, teu Deus, porém destruímos totalmente o restante. Diante disto, Samuel censurou Saul, ordenando-lhe: cala-te. Deixa-me dizer o que o Senhor me revelou durante esta noite passada. Então lhe rogou Saul: dize-me. E Samuel falou: por menor que seja os teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel. Ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação: parte, decreta o anátema, ou seja, o maldito, sobre esses pecadores, os amalequitas, faz-lhes guerra até que sejam exterminados,
porque não obedeceste às ordens do Senhor, porque precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor. Então, você estava perguntando por que fizeste isso, né? Aí então Saul argumentou com Samuel: mas eu obedeci ao Senhor, realizei a missão a que fui incumbido, poupei Agag, rei de Amaleque, mas aniquilei os amalequitas. Meu exército tomou ovelhas e bois do despojo. Repara que ele falou que meu exército, né? Primeiro ele falou que fez o que o Senhor mandou, sendo que está nitidamente dizendo que não fez, que ele não mandou poupar nada, mandou destruir todos. E ele fala aí cheio de orgulho: meu exército tomou ovelhas e bois do despojo de guerra, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificar ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais o Senhor com o holocausto de sacrifício do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros, porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Saul então roga a Samuel: pequei e transgredi a ordem do Senhor e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvidos. Irmão, repara que ele começa aqui, ele está dizendo que ele pecou, ele realmente declara que pecou, assim que você vê que Davi também vai falar também, declara que pecou. Mas repara a forma que ele falou. Eu aprendi, irmãos, no tempo do exército, uma frase interessante. Você comete um erro, um vacilo, um pecado que seja, você explica, mas não justifica. E a gente vai ver aqui que Saul não vai estar explicando, ele vai estar justificando, não vai só explicar. Ele vai falar: ó, pequei e transgredi a ordem do Senhor e os teus mandamentos, porque temi o povo que lhe dei ouvidos. Não, ele não pecou porque temeu o povo, ele pecou porque ele quis pecar. Não interessa a opressão, a situação que a pessoa está passando. A pessoa tem duas opções: ou faz o certo ou faz o errado. Independente da opressão que está sentindo, da situação, das circunstâncias que nos cerca, a gente vai ter sempre a opção de ser fiel a Deus ou não ser fiel a Deus. A gente vai ver diversos outros personagens. Se fosse para falar assim, então, o que diria então José? Olha a história de José. Ele tinha tudo para poder falar essa frase aqui de Saul, para se justificar. Só que não. Ele, apesar de, além de não se justificar, ele não errou. Mas vamos lá. Ele falou que aquele era o meu exército, mas ele deixou o exército dele, digamos assim, o oprimir, de forma que ele foi por culpa dele. Balela, né? Vamos lá. Agora peço-te, perdoa o meu erro. Ele está falando isso para Samuel. Perdoa o meu erro. Retorna comigo, para que eu adore ao Senhor. Para que ele não pede, não intercede a Samuel, para ele pedir a Deus, que Samuel, né, era a boca de Deus aqui para eles. Ele não pede a Samuel para interceder, para poder livrar ele do mal, do pecado, para ter misericórdia dele, não. Ele fala: perdoa o meu erro, retorna comigo para que eu adore ao Senhor. Aí tu pensa: pô, ele está com boa intenção, está querendo adorar o Senhor ainda, né? Mas como você vai adorar o Senhor se você nem se quebrantou diante de Deus? Aí no 26, entretanto Samuel respondeu: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Também o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Todavia, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a orla do seu manto, rasgando. E Samuel concluiu: eis que hoje o Senhor arrancou de ti o reino de Israel, e já o entregou a um teu próximo, que é melhor do que tu. Aquele que é a glória de Israel não falta com a verdade, nem muda seu propósito, pois não é um ser humano, aqui, ó, nem um ser humano, para que se arrependa do que aprova. Lembra que eu falei? Então Saul confessou: eu pequei, contudo eu te suplico, honra-me diante dos anciões e do meu povo. Repara, do meu povo, não é o povo de Deus, não, o povo é dele. Mas quando está para ele fazer o que é desagrado, o povo já não é mais dele, né? Diante de Israel, e volta comigo para que eu também adore ao Senhor teu Deus. No final acabou que Samuel voltou com ele ali, né? Deu essas honrarias. Também Samuel tinha um certo receio que ele poderia até matá-lo, né? Mas seguiu e fez, e seguiu essa pegada. Mas então vamos lá.
nós vimos aí esses principais erros de Saul. E agora vamos falar de Davi.